E aí galera da primeira série, espero que esteja tudo bem, bom dia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os impactos ambientais 2, que vai da página 121 a 130, referentes ao capítulo 10, onde vem comentando, vem falando, está descrito no livro que devido a esse grande desenvolvimento tecnológico, a humanidade foi possível transformar o espaço natural, principalmente devido ao processo de industrialização e urbanização. E isso aí veio a causar transformações e mudanças de um modo geral, tanto na flora, na fauna, no clima, onde a gente pode destacar a inversão térmica, a chuva ácida, as ilhas de calor, e processo de desertificação em alguns lugares e o lixo urbano. A inversão térmica ela ocorre geralmente quando o ar frio, que ele é mais denso, ele é impedido de circular pela camada mais quente, que é mais leve, provocando uma alteração de temperatura, fazendo com que o ar frio fique próximo à superfície e onde retém uma grande quantidade de poluentes. Isso ocorre muito em centros urbanos, principalmente em áreas bastante industrializadas, e também vem ocasionar doenças respiratórias, irritação nos olhos e até o processo de intoxicação. No caso da chuva ácida, ela vai ocorrer em uma escala local ou regional pela precipitação da chuva com a grande quantidade de ácido, que pode ser o óxido de enxofre ou o ácido sulfúrico, que são liberados na atmosfera através pelo processo da queima, pelo processo da combustão, seja ela pelos motores ou seja pelas próprias fábricas. E ao entrar em contato com o vapor de água, eles acabam dando origem à chuva ácida aí, até porque a própria chuva já tem um pouco de acidez, então acaba aumentando aí esse pH e fazendo com que ocorra a chuva ácida. Locais no Brasil onde ocorre a chuva ácida é São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente na cidade de Cubatão, em São Paulo. E não só isso, além disso, a chuva ácida, dependendo do correio, ela vai destruir alguns monumentos históricos, se for de cobre, se for de mármore, vai, além de causar sérios danos aos rios, às nascentes de água, à flora e à fauna, principalmente. Nas ilhas de calor, esse fenômeno ele ocorre em cidades ou bairros com grande grau de urbanização, possuindo as temperaturas geralmente são mais altas do que nas regiões ao redor desse perímetro urbano, como por exemplo, posso citar para vocês, o centro de Campo Grande ele é muito mais quente, tem temperaturas muito mais altas do que nas regiões ao redor de Campo Grande, como o bairro do Rio da Prata, a Estrada do Caxamurra, o Mendanha, são áreas onde a temperatura são mais amenas. Isso de repentemente ocorre devido ao que ainda não possuir um grande processo de urbanização, que mesmo assim Rio da Prata, por exemplo, vem sofrendo uma alteração, vem aumentando o seu processo de urbanização. Isso daí pode ocasionar e causar uma grande redução da hidratação e temperatura corporal, principalmente em idosos. Outro questionamento é o lixo urbano, que é todo resíduo aquele que não tem mais função útil, ou seja residencial, ou seja industrial, e são descartados. Geralmente são destinados a aterros sanitários, que deveria ter uma área adequada e profissionais e estrutura qualificada. Porém, geralmente esses aterros eles não são em áreas qualificadas. E o acúmulo desse lixo ele acaba produzindo chorume, que é aquele líquido que é a produção de lixo. Além de ter o chorume, em alguns lugares criam a emissão de gases. Ou a outra opção também seria as usinas de incineração, que era uma outra alternativa. Porém, essas usinas são muito caras
em alguns lugares, em alguns casos, é inviável. E a outra alternativa também seria o lixão e trabalhar com cooperativas ou com um grupo de pessoas que pudessem ter uma pré-seleção dos materiais recicláveis e orgânicos, até para poder contribuir. Em muitos lugares, muitas famílias ainda sobrevivem às custas desses lixões espalhados por aí, através do próprio material reciclado e muitas das vezes até do materiais orgânicos. E outro questionamento é o processo de desertificação, que é caracterizado pelo processo de destruição do potencial produtivo da terra, por meio de atividades humanas, onde os ecossistemas já não têm grande força de sobrevida, de viver, e acabam causando danos a eles. Esses podem ser tanto da flora quanto da fauna. E as principais consequências para essa região quando sofre esse processo de desertificação, principalmente para o meio ambiente, que vai tendo uma redução da biodiversidade, onde vão eliminar a cobertura vegetal original. Aqui no Brasil a gente tem isso comum, ou às vezes pode aumentar a erosão em algumas localidades, o processo de salinização. Aqui no Brasil é muito comum esse processo que vem aumentando de desertificação no Nordeste do Brasil, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, devido ao próprio ação antrópica que vem às vezes desmatamento, e a temperatura vem ajudando e acaba passando, usufruindo desse processo de desertificação. E nisso daí, visando controlar todos esses fenômenos, foi organizada pela ONU várias reuniões e conferências onde participam vários líderes mundiais a fim de debaterem sobre os principais impactos e tentando promover a sustentabilidade. E uma dessas primeiras conferências foi a de Estocolmo, em 1972. Logo após veio a Rio 92, a Rio mais 10 ocorreu em 2002 e a Rio mais 20 em 2012. E assim também ocorreu o chamado Protocolo de Kyoto, que tinha como objetivo a redução da emissão de gases. Porém, alguns países não resolveram fazer parte, não resolveram participar não quiseram assinar essa redução da emissão de gases, como por exemplo Taiwan, China, Estados Unidos, o Paquistão, entre outros países aí. Ainda assim, a ONU e várias outras organizações vêm fazendo reuniões, conferências para poder tentar amenizar o clima e tentar amenizar ou controlar esses impactos ambientais, como a Conferência de Copenhague em 2009, o Acordo de Paris em 2015, todos referentes a tentar amenizar esses impactos ambientais. Então, galera, qualquer dúvida, foi um breve bate-papo aí. Eu sei que no livro o conteúdo é bem extenso. É só entrar em contato pelo WhatsApp, tirar dúvida. E não só a respeito do conteúdo, mas em relação aos exercícios também. E a gente está sempre agora na conferência através do Team Link, no horário estabelecido. Um abraço, fiquem com Deus.